Eu me chamo Marlisson Real, eu tenho 32 anos e por 5 anos eu carreguei uma maldição chamada vícios. Eu cresci vendo meu pai, bebendo, fumando, e eu falava para mim mesmo que eu tinha nojo, do cigarro, eu tinha nojo da bebida. Eu falava que eu não ia, ter aquelas práticas. Só que quando chegou na fase adulta, eu me vi, bebendo, eu me vi fumando, comecei a usar maconha, cocaína. O vício, ele me levou, a cometer crimes, Posso até dizer que é o fundo do poço, da minha vida, que foi aonde eu ia cometer um assalto. E aí eu pedi para a pessoa do lado engatilhar, o 38, e ela me deu. E quando eu fui desengatilhar, eu próprio me atirei. Eu fiquei ali, por 2 meses para fazer a cirurgia. Eu tive várias reflexões no hospital, que aquilo não era vida para mim. Só que quando eu saí de lá, eu continuei fumando maconha, mesmo com a perna imobilizada, cheirando cocaína, e mesmo até bebendo, mesmo tomando medicamentos, eu ainda continuava bebendo, continuava fumando, continuava cheirando cocaína, continuava tendo as mesmas práticas. Diante dessas condições que eu me encontrava de viciado, eu tinha vários pensamentos que eu não ia conseguir sair daquela situação, que não tinha jeito mais para mim, que eu não podia reverter aquela situação, aonde eu mesmo não acreditava em mim. E aí eu quis resolver da minha forma, aonde eu falei assim, eu tenho que sair daqui, desse bairro. Aí eu fui para o interior. Quando eu me via na situação onde eu pegava dinheiro, eu voltava a ter as mesmas práticas. E aí foi num dia, eu assistindo ali a programação da TV, da Igreja Universal, aonde aquilo me chamou a atenção, que eu comecei a observar os testemunhos das pessoas, da transformação de vida delas. E aí aonde aquele pensamento que eu tinha antes de falar assim, não tem jeito para essa situação, não tem saída, ali aonde começou a nascer uma esperança. Essas pessoas, as histórias delas são muito piores que a minha, e elas conseguiram sair dessa situação, aonde aquilo me deu força. E eu comecei a acompanhar a programação da igreja, aonde o pastor ali falava, e depois ele fazia uma oração, ele falava no final assim, agora você tem força de ir numa igreja mais próxima de você. E aquilo me deu força de chegar na igreja. Quando eu coloquei os pés na igreja, aquela ação do mal, ela se quebrou, porque eu já fui decidido a entregar a minha vida para Deus, e eu comecei a participar das campanhas da igreja, dos propósitos, comecei a obedecer o que era pregado do altar, o homem de Deus falava, eu obedecia, e aquela maldição ela se quebrou. Eu comecei a ver a mudança de pensamentos. Antes eu tinha um pensamento de agressividade, e eu comecei a ver dentro de mim paz. Eu comecei a mudar de hábitos, aqueles hábitos que eu tinha de beber, de fumar, de usar droga, para preencher aquele vazio que estava dentro de mim. Eles saíram de mim, porque eu comecei a escutar a palavra de Deus e aquilo foi me enchendo. A palavra de Deus foi me enchendo de fé, de paz, de alegria. Eu venci os problemas, recebi o Espírito Santo e a maldição dos vícios foi quebrada.